Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem as referências do seu TCC de acordo com as normas da ABNT. Lembrando que esse vídeo é de 2020, portanto ele está com as últimas normas lançadas pela ABNT até a data de hoje, tá? Vejam que eu tenho vários exemplos aqui para vocês. Os exemplos estão todos escritos da maneira correta, mas a formatação ainda não está correta. Por quê? Primeiro eu vou mostrar exemplo por exemplo para vocês como que deve ser feito e depois eu vou ensinar como fazer a formatação correta de acordo com as normas, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu tenho aqui é para quando você vai colocar na sua referência um livro completo. Então, veja bem, o nome do autor, essa primeira parte vale para todos, vem sempre o sobrenome do autor, vírgula, as iniciais do nome. Se tiver uma só, igual a esse caso, só uma, se não, várias iniciais aqui, sempre com a inicial maiúscula também, ponto, espaço, a próxima inicial. Se a gente olhar no exemplo aqui de baixo, a gente tem duas iniciais, então tem um ponto, um espaço e depois a outra letra, tá? Depois vem o título do livro e a gente vai colocar em negrito o título do livro. Se você tiver alguma dúvida como fazer isso, clica com o mouse e arrasta com o botão segurado, arrasta até pegar todo o título e vem aqui no botão de negrito. Você pode tirar aqui no caso, mas deve estar em negrito no final das contas. Talvez você veja alguma outra norma por aí falando, mas é itálico, não é negrito, porque a ABNT permite que você escolha dentre esses dois, por exemplo, desde que você mantenha o mesmo padrão para o documento inteiro. Então é o que a gente vai usar aqui. Tá? Em seguida vem a edição do livro, nesse formato aqui, repara sempre onde tem um espaço, onde vai o ponto, então dê uma boa olhada, se precisar pausa o vídeo, vai lá, escreve o seu e retoma, tá? Se o livro não tiver edição, não tiver identificação de edição, por exemplo, pode ser a primeira edição e não tiver identificado, você pode omitir a edição, tá? Em seguida vem a cidade onde foi publicado o livro, não vem estado, vem só a cidade, onde você vai achar essa informação. Normalmente o livro tem no verso de uma das primeiras folhas a ficha catalográfica dele e lá tem todas as informações que você precisa, a cidade de publicação, o ano, a editora, o autor, etc. Tá? Cidade, dois pontos, o nome da editora, então não coloca editora tal, coloca direto o nome da editora, igual você está vendo aqui, Vozes é o nome da editora, vírgula, o ano em que o livro foi publicado e ponto. Por que eu coloquei outros exemplos de livro aqui? Para você ver quando tem mais de um autor, por exemplo, eles são separados por ponto e vírgula. Repare no ponto e vírgula aqui separando os dois autores. Se tivessem outros autores, teria um novo ponto e vírgula aqui. Tá? Em outros casos, lá para baixo, a gente vai ver vários autores. Se o livro tiver um subtítulo além do título, esse subtítulo já não vai em negrito, então esse é um outro exemplo aqui para vocês. O título primeiro vai em negrito e depois o subtítulo vai dois pontos, espaço e o subtítulo sem ser negrito. Novamente, cidade, dois pontos, a editora, vírgula, o ano. Tá? Aqui embaixo eu tenho outros dois exemplos de livros em inglês, mas dá na mesma, se a gente for citar uma literatura estrangeira, a gente deve seguir a mesma lógica. E aí, por que eu coloquei esses dois aqui? Porque os dois têm o mesmo autor. Para que serve isso? Para você ficar atento na formatação final. Se os dois livros têm exatamente o mesmo autor, a gente tem que respeitar a ordem aqui de publicação do ano. Tá? Então você deixa nessa ordem do mais antigo para o mais novo. Ok? Então a lógica é a mesma. Eu estou vendo um erro aqui, ó. O ponto ao final do título não deve estar negritado, então eu vou tirar aqui. Pronto. Vamos lá então, gente. Agora pode ser que você queira citar somente um capítulo do livro. Por quê? Que caso é esse? Casos em que livros, por exemplo, têm capítulos muito diferentes, assuntos muito diferentes, e você utilizou somente um capítulo que trata especificamente daquele assunto que foi importante para você. Frequentemente, esse tipo de livro tem organizadores, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que são os autores, porém eles não escreveram o livro todo, eles organizaram o livro. Então, cada capítulo tem um autor diferente nesse caso. Então, vamos dar uma olhadinha. No caso do capítulo de livro, você vai começar com o nome dos autores do capítulo. Nesse caso é só um autor, então sobrenome romano, a inicial G, ponto.
e aí você vai colocar o nome do capítulo, que é o que consta aqui primeiro, então o nome do autor do capítulo, o nome do capítulo, e não vai negrito. Aí em seguida você vai colocar um ponto, vai colocar essa expressão aqui, ó, em itálico, tá? Essa expressão é em itálico, depois vem dois pontos, já não está em itálico os dois pontos. Então, para colocar em itálico, caso vocês não saibam, clica, segura o botão clicado, arrasta aqui para selecionar, vem no botão de itálico, veja que alterna lá, tá? Então, vamos deixar itálico, dois pontos, os autores do livro, vejam que são dois autores, por isso a gente separa com ponto e vírgula aqui, e como são organizadores, e essa informação vai aparecer muitas vezes na capa do livro, se não tiver claro na capa, na ficha catalográfica que eu ensinei já onde você encontra, você vai achar essa informação. Tratando-se de organizadores, você vai colocar essa expressão aqui, ó, veja bem, org, ponto, entre parênteses, tá? Acabou aqui, coloca um ponto, e vem o título do livro, e aí esse sim que vem em negrito, o título do livro em negrito, dois pontos, o subtítulo não vai negritado, aí vem, ponto, a cidade, a editora, vírgula, o ano, e como se trata de um capítulo de livro, você vai colocar as páginas em que esse capítulo está, então p, ponto, espaço, 7-16, então vai da página 7 até a página 16, e sempre encerra aqui, ó, com um ponto, tá? Um outro exemplo, caso você vá citar uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, você pode encontrar frequentemente esse tipo de trabalho aí em bancos de tese de universidades, e aí você pode sim usar e citar no seu trabalho. Então vamos ver como é que foi feito. Aqui temos o sobrenome do autor, temos aqui, eu deixei de propósito, um outro formato de nome, para caso você encontre por aí e fale, mas então o vídeo está errado. Não, a ABNT permite que a gente use o sobrenome e os outros nomes, o primeiro nome, o segundo nome, por extenso ou abreviado. Quando você for utilizar abreviado, eu recomendo que você faça isso porque é mais fácil, você deve manter todos abreviados. Então pode ser que, por exemplo, você copie de algum lugar e vem assim. Se você mantiver desse jeito e os outros abreviados, está errado. Então o que você deve fazer nesse caso? Abreviar os nomes. Tá? Então fica AA ponto, vamos lá. Pronto, agora já está no mesmo formato dos anteriores. Então agora vem a tese, o título da tese, em negrito, veja bem, ponto. Aí o ano da tese, escreve aqui em seguida, ponto, tese, aí em que é essa tese, entre parênteses, no caso é um doutorado em cardiologia. Você vai encontrar essas informações no documento, na tese que você está em mãos. Faculdade de Medicina, então, onde que ela foi defendida, essa tese, foi na Faculdade de Medicina dentro da Universidade de São Paulo. Então, vem primeiro aqui, Faculdade de Medicina, vírgula, Universidade de São Paulo, tem um espaço que não deveria ter aqui, Universidade de São Paulo, vírgula, São Paulo, a cidade, vírgula, o ano em que ela foi defendida. Tá? Então esse é o modelo para tese. Vamos supor que é uma dissertação de mestrado, a lógica é a mesma, você só vai trocar aqui onde está escrito tese, você vai colocar dissertação e aqui entre parênteses mestrado em cardiologia, por exemplo, que é esse caso aqui. Tá? Se você for citar um livro que é disponível online, é um e-book que tem uma disponibilidade online que você encontra ele em um site. Como que você vai fazer? É bem parecido com a lógica do livro, porém você vai acrescentar algumas informações. Então vamos lá, autores, né, sobrenome, iniciais, separado por ponto e vírgula, segundo autor, título do livro em negrito, tá? Ponto, cidade, dois pontos, editora, nesse caso o nome da editora é Editora Fiocruz, não vai aparecer lá na ficha catalográfica somente Fiocruz, se aparecer na ficha Editora Fiocruz é o nome da editora, então você mantém a palavra editora nesse caso, vírgula, o ano em que o livro foi publicado, ponto. Como é um livro disponível online, você vai colocar a seguinte expressão, disponível em dois pontos. Aí você vai lá onde você abriu o livro, copia a barra de endereço que está no seu navegador, lá em cima onde ele está aberto, vai lá, seleciona, dá um Ctrl C no seu teclado, vem aqui e dá um Ctrl V, tá? E depois, ponto, para encerrar, acesso em, a data em que você acessou esse livro.
Então, vamos supor, você está fazendo a referência hoje, você não lembra o dia que você acessou, mas você pode ir lá abrir novamente o livro, se ele está lá ainda perfeito, você pode colocar a data em que você está fazendo a referência, tá? Então veja os dois pontos aqui e a abreviação do mês. Então o mês você vai abreviar, no caso aqui é setembro, você vai colocar SET ponto espaço o ano. Esse é o formato correto. O único mês que não é abreviado segundo a norma da ABNT é maio. Então você, se for mês de maio, você coloca ele inteiro, você não vai abreviar e colocar um ponto. Se você me perguntar por quê, eu não sei dizer. É simplesmente assim que a norma é, então a gente segue a norma. Tá? Se você for citar uma matéria de jornal, pode acontecer de você precisar citar uma matéria de jornal no seu trabalho. Como você vai fazer? Autor, né, sobrenome, as iniciais, o nome da matéria sem estar em negrito, finalizado com um ponto, aí sim o nome do jornal em negrito. Veja que você vai usar vírgulas a partir daqui, ó. Nome do jornal, vírgula, a cidade onde ele foi publicado, não vem o estado, vírgula, ano 47, que é o ano do jornal, você vai encontrar essa informação lá em cima, no canto do jornal, que ano, não é o ano que estamos, não é o ano que foi publicado, é o ano do jornal, então já está no 47º ano de jornal, tá? Vírgula, o número, então o número 16.414, vejam que tem um ponto aqui, você vai fazer igual tá lá no jornal mesmo, vírgula, P ponto, que é a página em que está, página 2, no caso a matéria, vírgula, a data, mesmo padrão de data que a gente viu lá em cima, 12 de agosto, ponto 2010. Vejam que vai em local diferente a depender do que você está citando, se é um livro online, se é um artigo online, se é uma matéria de jornal. Então, por isso que esse tutorial é importante, porque ele cobre todas essas variações e você tem aqui modelos disponíveis para você. Tá? Depois vem aqui, disponível em 2 pontos, novamente, você seleciona lá em cima todo o endereço, mesmo que ele pareça estranho, igual esse caso aqui, você seleciona todo o endereço no seu navegador, copia ele, dá um Ctrl C no seu teclado que vai copiar, vem aqui e dá um Ctrl V, tá? Ponto. Acesso em, que data foi acessada. Então veja que aqui é a data da publicação. Aqui é a data em que você acessou. Então acesso em, novamente, a data. No caso aqui, coincide com a data em que foi publicado, tá? Mesmo formato de data. Vamos lá para os próximos exemplos. Artigo científico. Esse é muito comum você usar no seu TCC. Então, como que você vai fazer a referência de um artigo científico? Mesma coisa, nome dos autores. Veja bem, são vários autores aqui. Como você faz? Sempre na ordem que está no artigo. Primeiro autor, segundo autor, terceiro. Nunca troque essa ordem, tá? Sempre a ordem que você vai encontrar lá no artigo. Separados sempre por ponto e vírgula, como a gente está vendo aqui. Aí depois do último autor, ponto. Vem o nome do artigo aqui, então primeira coisa, o nome do artigo sem negrito, tá? Ponto, vem o nome da revista, do periódico onde foi publicado esse artigo, esse sim vai em negrito. E aí depois daqui, vírgula, a cidade onde ele foi publicado, vírgula, o volume. Então, V ponto, espaço, o número do volume, vírgula, o número. Nem sempre tem número, se não houver número, você pode omitir essa parte. Se houver, você coloca N ponto, espaço e o número, tá? E as páginas onde esse artigo está, vírgula, P ponto, espaço, 199-202, são as páginas onde começa e onde termina, vírgula, o ano, tá? Aqui embaixo eu dei o mesmo exemplo do mesmo artigo, com uma diferença que eu recomendo que você adote isso. Toda referência, isso não vale só para artigo, vale para qualquer referência que você for fazer, que tiver a partir de 4 autores, você pode usar a expressão et al. Então, até 3 autores, você tem obrigatoriamente que colocar o nome dos 3 aqui. A partir de 4, é opcional que você omita o nome dos seguintes autores depois do primeiro. Então você vai colocar só o nome do primeiro autor, ponto, aqui no final da inicial dele, colocar a expressão et espaço al, tá? Essa expressão vai em itálico. Então você vem aqui
e coloca o itálico. Já está acionado, então só vou mostrar para vocês que você, clicando aqui, coloca essa expressão em itálico, aí vem um ponto depois, o ponto não está em itálico, tá? Ah, mas eu vi em algum lugar que não é itálico. A norma nova recomenda, não, a norma nova pede que você coloque em itálico essa expressão, tá? Então o resto aqui é a mesma coisa do de cima. Agora veja bem, isso aqui é realmente importante. Se você vai usar esse tipo de referência, você tem que usar em todos os casos de artigos que tiverem 4 ou mais autores, tá? Você não pode fazer um desse jeito que está aqui em cima e outro assim. Todos que tiverem a partir de 4 autores, você vai ter que adotar esse padrão, mas eu acho que isso é até mais prático, então você pode adotar esse formato no seu trabalho, tá? Por fim, temos aqui um exemplo de um artigo disponível online, tá? No caso que você acessa um artigo de um periódico por meio online. Então, é a mesma lógica do artigo normal, vamos ver aqui qual que é ela, só para retomar. Sobrenome do primeiro autor, iniciais, separado por ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, iniciais, título do artigo, é um título bem longo, tá? Título do artigo completo, sem estar em negrito, aí o título do periódico, da revista em negrito, vírgula, a cidade onde foi publicado, vírgula, o volume, então V ponto espaço, o número do volume, a numeração do volume, vírgula, o número N.3, espaço 3, que é o número 3 desse volume, vírgula, as páginas, P ponto espaço, a página que começa, traço, a página que termina, vírgula, o ano. Então veja que até aqui a gente foi igualzinho o modelo de artigo que eu mostrei lá em cima. O que muda aqui? Vamos lá. Se o artigo tiver um DOI, DOI é um identificador digital. A maioria dos periódicos hoje publicam os artigos com identificadores digitais. É um link para você acessar o artigo, é um link único para você acessar o artigo. Se houver DOI, vai ficar bem evidente, vai estar lá logo na parte de cima do artigo, ou lá embaixo, você vai encontrar essa informação no rodapé ou na parte de cima, no cabeçalho do artigo. Você copia igual está lá, você usa essa palavra DOI, 2 pontos, em maiúsculo essa palavra, espaço, copia lá o DOI, cola aqui e põe um ponto no final, tá? Depois vem o disponível em, eu vi aqui que eu dei bobeira e não coloquei o disponível em, então vamos escrever aqui, ó, disponível em, 2 pontos, espaço. E aí você vai copiar o endereço que está no seu navegador lá em cima na barra. Se você me perguntar por que, de novo, eu não vou saber te falar, porque o DOI já é uma nomenclatura internacional para você acessar artigos. Então, várias normas diferentes da ABNT, inclusive, também usam o DOI. Mas a ABNT foi redundante e escolheu que você ponha o DOI e o disponível em, que é o endereço que vai aparecer lá na barra do seu navegador. Agora, se você clicar nesse endereço aqui, ele vai direcionar para esse de qualquer maneira, tá? Mas você coloca os dois. Se não houver DOI nesse artigo online, você simplesmente não coloca e vai direto para o disponível em, tá? O endereço aqui, depois ponto, acesso em 2 de junho de 2020. Então, lembrem-se da abreviação, lembrem-se dos espaços aqui entre os caracteres e do ponto no final, tá? Então, aqui eu ensinei tudo como você deve, a forma como você deve escrever as referências do seu trabalho. Agora eu vou te ensinar como formatar, garantir que está com a formatação correta, tá? Eu vou lá de cima para a gente fazer tudo como deve. O que eu vou fazer? Apagar essas partes aqui que eu tinha colocado só para ilustrar. Então, se você também escreveu alguma coisa para se organizar, eventualmente você deixou alguma coisa escrita para se organizar, lembra de apagar tudo. Pronto, temos aqui. O que eu vou fazer agora? No caso aqui, todos já estão com a fonte certa, mas vamos colocar de novo, caso seja necessário. O que você faz? Vem aqui na primeira referência, clica com o botão regular do mouse, segura ele, o botão normal do mouse, segura, clicado e arrasta, vem arrastando aqui para o canto direito e para baixo. Então vejam que chegou até a última referência, pode ser que você tenha várias páginas aí. Então, com tudo selecionado, o que você vai fazer? Vim aqui na fonte, aqui em cima, escolher a fonte, usa a mesma fonte que você usou no trabalho todo. Se você usou Arial, coloca Arial aqui também. Se você usou Times, coloca Times, tá? Vou manter a Arial.
vem aqui, seleciona tamanho 12, para garantir que está tudo no mesmo tamanho, tá? Os negritos, os itálicos já foi feito, você foi fazendo conforme você escreveu, não mexa nisso agora, tá? Então, próximo detalhe, o espaçamento aqui deve ser simples. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui e coloca o espaçamento simples. Então já está aqui no caso, mas para garantir, você vem nesse botão, clica aqui, vem aqui no 1, que isso é espaçamento simples, e clica nesse espaçamento. Mas vocês vão reparar que às vezes tem espaços diferentes aqui. Repara aqui onde está selecionado que tem a parte cinza acima. Por quê? Tem uma configuração do Word que, por padrão, acrescenta espaçamento entre parágrafos. Está errado isso. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Com tudo ainda selecionado, vem aqui em parágrafo, clica nesse botão aqui do canto, configurações de parágrafo, aqui ó, espaçamento antes, está zerado porque tem espaçamentos diferentes ao longo do documento todo. O que você vai fazer? Se tiver qualquer número aqui, dá na mesma, você vai fazer a mesma coisa, selecionar o número, vir aqui e digitar 0. Depois que você digitou 0, você clica em OK, pronto, tirou os espaços aqui. Onde tem mais espaço é porque provavelmente foram dados 2 enters, pulados 2 linhas, que também está errado, a gente já vai mexer com isso daqui a pouco, tá? O que você deve fazer aqui para garantir o último passo? Seleciona tudo novamente, porque a gente perdeu a seleção. Vem aqui e garante, porque vocês vão ver que alguns aqui estão errados, por exemplo, o alinhamento. A norma da BNT pede que a gente alinhe a margem esquerda. Também não sei dizer por que, não justificado, que fica mais bonito, mas pede que seja isso. Então a gente, com tudo selecionado, vem aqui no botão de alinhamento à esquerda e clica nele. Pronto, esse daqui, por exemplo, foi alinhado à esquerda agora. Tudo certo, tá? Um último detalhe que você precisa fazer é organizar em ordem alfabética. Como que você pode fazer isso? Vem aqui com o cursor na primeira referência, clica e segura o botão do mouse, seleciona tudo, então puxa aqui o seu cursor para a direita e para baixo até selecionar tudo. Tá? Agora, estando com tudo selecionado, você vem aqui nesse botão, ó, classificar, tem um A e um Z e uma setinha para baixo. Clica nele, você vai escolher aqui parágrafos, classificar por parágrafos, provavelmente já vai estar essa opção aí quando você abrir, tipo texto, ordem crescente, tá? Vem aqui e dá um OK. Vejam o que ele fez. Ele organizou tudo por ordem alfabética, só que ele jogou todos os espaços aqui para cima. Então vamos organizar isso que falta. Clica fora da seleção aqui. Vamos fazer uma nova seleção. Clica nessa primeira linha em branco, arrasta o mouse segurando o botão clicado até a última, aperta a tecla Delete no seu teclado, pronto, você puxou tudo para cima. Como que a gente resolve isso agora? É fácil de fazer. Você vai pegar a partir da segunda referência, onde começa ela, clica com o cursor antes do nome, aperta Enter. Vem na próxima, clica Enter. Clica aqui na próxima, Enter. Clica aqui na próxima, Enter. Clica na próxima, Enter. Como sempre começa uma nova com letras maiúsculas, fica fácil você localizar onde começa cada uma delas. Próximo, desce aqui, próximo, próximo e próximo. Pronto, está tudo resolvido. Suas referências agora estão com a formatação correta, então com um espaço simples entre cada uma delas, que é o que diz a norma, e com toda a formatação correta, tá? O que falta aqui é o título, então vamos incluir o título. Clica aqui antes da primeira referência, dá 2 enters, vem na primeira linha, clica com o cursor na primeira linha, vamos colocar o título. Vamos primeiro centralizar, vem aqui em cima no botão centralizar, coloca no meio, em letras maiúsculas escreva referências. Não são referências bibliográficas, tá? Usa apenas a palavra referências. Seleciona essa palavra inteira aqui com o mouse e vem no negrito, coloca ela em negrito. Pronto, agora está feito o título das suas referências também. Tá? Então o trabalho todo tá, a seção toda de referências do trabalho já está correta, lembrando que esse título é sim centralizado e não é numerado, tá? Caso você queira aprender como já puxar esse título lá para o sumário e fazer o sumário completo, veja um outro tutorial que eu tenho aqui ensinando a fazer todos os títulos de seção do seu trabalho
e já gerar o sumário de maneira automática, fácil e rápida, tá? Vejam também que eu tenho outros vídeos linkados aqui embaixo na descrição desse vídeo sobre normas da BNT para TCC, para trabalhos acadêmicos. Então, numeração de páginas da maneira correta, fazer capa e folha de rosto da maneira correta. Então, dê uma olhada lá que eu tenho várias dicas para vocês. Se esse vídeo foi útil para você, peço que você clique no like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.